Irmãos, nosso querido pastor presidente concede autorização para a igreja sentar. Deus, todo o povo de Deus, paz, povo da esperança e povo do amor, a todos os congressistas, pastores, obreiros, é com muita alegria eu quero vos cumprimentar nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Os congressistas estão bem? Pergunta inusitada, mas vocês estão bem, congressistas? Glória a Deus, isso é maravilhoso, fico muito feliz por tudo estar bem. E estão felizes com Jesus? Estão felizes com Jesus? Glória a Deus, esse sorriso no seu rosto já denuncia a felicidade que Jesus proporciona para nós. Que maravilhoso, bom demais saber que estamos bem. Após um culto de abertura, como bem falou o anjo da igreja, nosso querido e amado pastor presidente, ontem aqui em um momento especial de adoração e louvor a Deus, gratidão por mais um ano em que a União de Mocidade está realizando grandes feitos e obras. Eu quero desde já louvar a Deus hoje pela manhã, como também bem falou nosso amado pastor presidente, dos ministrantes, nossos pastores, em ministrações poderosas, e fomos agraciados por sentir a presença de Deus, edificando-nos e aprendendo através desses homens de Deus que sempre, diariamente, têm nos ensinado grandes lições. Deus seja louvado pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Abimael Flor da Silva. Deus tem sido muito bom, pastor. Deus é bom, aleluia, glória a Deus. E eu não me canso de falar isso, por estarmos aqui, a graça de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus faz essas coisas acontecerem, e a gente tem o Senhor em um grande amor. Essa juventude ama o Senhor. Essa juventude está constantemente orando pelo Senhor, pela sua família, e esse amor que nós sentimos é verdadeiro, é sincero. Esperamos assim também eles, que o Senhor seja o nosso pastor do arrebatamento, a nos apresentar diante de Deus, aleluia. E nós temos o privilégio, e Deus tem nos concedido o prazer de ter o Senhor como anjo da igreja, o nosso pastor, o nosso amigo. E a gente só tem que louvar a Deus pelo seu pastoreado, pelo seu ministério. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Assim, também cumprimentando nosso pastor presidente, eu quero estender os agradecimentos e também pedir as orações, a intercessão, toda a mesa diretora, santo ministério, obreiros que estão aqui adorando a Deus junto conosco. Deus abençoe esses grandes homens de Deus que tem muito nos abençoado. Quero louvar a Deus pela vida da superintendência da UMADEG, na pessoa do nosso querido pastor Abinadab Flor e o nosso pastor Isaías Crispiniano, ao corpo de adjuntos, todos que compõem. Pastor presidente, eu posso falar uma alegria imensa, uma felicidade imensa dentro de mim, todas as vezes que somos agraciados pela nossa igreja mãe, com os adjuntos indo, ajudando-nos lá na Macedônia, que é em També. Nós vivemos um céu na terra. Em cada encontro, em cada culto, esses adjuntos que estão dando as mãos à superintendência e consequentemente ao nosso ministério, a Assembleia de Deus Ministério Goiana, são bênçãos, são canais, instrumentos de Deus. Eu tenho absoluta certeza que também toda a direção, o secretariado, as dirigentes, os dirigentes de cada UMADEG nos setores e congregações também diz o mesmo, através desses homens e mulheres de Deus que estão no corpo docente como adjuntos da nossa superintendência. Mas, meus irmãos, todos os envolvidos, direta e indiretamente, neste evento, eu quero parabenizar a mídia, os jovens aí empenhados, compromissados e comprometidos na obra de Deus. Que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. Dito isso, a minha saudação, eu gostaria de vos convidar a abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 26. É o versículo base para este
congresso. Para tanto, quero pedir a oração da igreja, dos congressistas, dos jovens, aleluia, pessoalmente pedir a oração ao Guilherme, ao Arthur, deve estar por aí adorando a Deus, 2 joias, 2 tesouros, eu acredito, 2 instrumentos, 2 obreiros na obra e no reino de Deus. Meus irmãos, nos diz a palavra do Senhor no capítulo 16, versículo de número 26, do livro dos Atos dos Apóstolos. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Ainda para atrelar a esse texto, eu gostaria de pedir a permissão ao nosso pastor presidente, também convidar você, quem trouxe Bíblia, irmãos, os jovens, congressistas que trouxeram Bíblia. Dá para fazer assim? Aleluia. Por esses dias eu vi um testemunho. Enquanto você abre aí no livro dos Salmos, Salmo de número 105, eu quero chamar a sua atenção para um testemunho que eu ouvi, em que em um tempo aí atrás, um youtuber famoso, ele queria ridicularizar a juventude da igreja. Ele queria fazer uma chacota e de alguma forma humilhar os jovens que estão na igreja. E ele pegou a foto de um jovem em um templo, e o jovem estava com a Bíblia aberta, as 2 mãos a Bíblia, e olhando para a Bíblia, e aquela imagem meio que na lateral daquele jovem, aquele jovem concentrado olhando a Bíblia. Aquele youtuber, para fazer uma chacota, ridicularizar e humilhar a juventude da igreja, ele fez uma montagem, e na montagem ele colocou um cabresto, saindo da boca do jovem e indo até as costas. E nas costas do jovem, ele colocou uma imagem, um homem com uma coroa na cabeça, com a mão nas rédeas, montado nas costas e na cacunda daquele jovem. E a intenção daquele YouTube era simplesmente humilhar, ridicularizar, fazer uma chacota com os jovens da igreja, como quem dizendo que os jovens da igreja são animais, em que existe alguém em cima dele, mas só que na imagem ele colocou uma coroa na cabeça desse homem, que estava montado sobre as costas desse jovem. E acabou que o tiro saindo pela culatra. O efeito e o resultado que ele esperava ter não foi como ele desejava. Porque começou agora uma chuva de comentários no canal dele, olhando a imagem, e não foi muito favorável nem benéfico para ele. Porque o primeiro comentário que surgiu ali foi de um crente. E o crente, no comentário, ele não economizou em colocar um monte de O, com um H no final e um sinal de exclamação. E depois ele colocou a palavra glória, só que o O, ele estendeu por linhas e mais linha, com vários sinais também de exclamação. E ele dizia, se ele fosse, por exemplo, em áudio, tecer esse comentário, ele ia dizer assim, oh, glória! Embaixo ele continuou, é assim mesmo, Jesus, monta em mim, me domina, me controla, me governa, para onde o Senhor disser para eu ir, eu vou. Aleluia. O que o Senhor disser para eu fazer, eu faço. Aleluia. E a sequência dos comentários foram outros. E aí o segundo entrou e começou a comentar e disse também, aleluia, é assim mesmo, Jesus, é melhor ser cavalo teu do que ser cavalo do cão.
Oh, glória! Aleluia! Aí veio outros comentários ainda mais espetaculares, quando um disse, aleluia, quando viu os comentários ele começou a dizer, aleluia, a imagem está mais do que verdadeira, grande verdade, ele está em cima, eu estou embaixo, ele manda e eu obedeço, aquilo que ele quiser fazer, ele pode, porque ele está acima de tudo e de todos. Dito isso, vamos abrir a Bíblia e olhar para a Bíblia. Salmo 105. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 105, versículo de número 17 em diante. Glória a Deus. Algum congressista poderia ler o verso de número 17? Versículo 20, jovem. Vinte e um. E finalmente o 22, jovem, por gentileza. Lindo. Aleluia. Muito obrigado, jovem. Deus abençoe no nome de Jesus. Amados irmãos, todos que aqui estão, o desejo de minha alma, aquilo que Deus colocou em meu coração e com a ajuda do Espírito Santo e a oração da igreja, desejo falar nessa tarde com relação àquilo que vem se traçando através do Espírito Santo pelos ministrantes que aqui passaram, e o tema que se está inserido em Atos capítulo de número 16, versos 26, trazendo e extraindo o tema acorrentados jamais. Eu gostaria de pedir a liberdade, aleluia, já que depois do almoço sempre dá aquela pressão abaixa, né, conforme aleluia. Eu gostaria que, com a autorização da superintendência, eu gostaria de fazer com que este lugar aqui fosse impactado por um grito de guerra que os congressistas estão desde ontem, ou desde dias atrás, em oração, intercedendo. Irmãos, nós estamos aqui, mas tem alguém orando e intercedendo por nós. Tem alguém nos apresentando em oração desde muitos meses, dizendo: Deus, este congresso, a tua manifestação será certa. O Senhor se revelará no meio da sua igreja e do seu povo, e eu acredito nisso, porque nesta tarde, Jesus está no meio da sua igreja. Aleluia. Então, eu não sou nem hábito, nem costume, mas eu gostaria, para você estar aí exercitando essa boca santa que Deus te deu de adorador, eu queria que você repetisse comigo, por gentileza: acorrentados jamais, libertos em Cristo. Acorrentados jamais, liberdade. Liberdade, esse é o nosso grito. Eu sou liberto por Cristo, por Cristo. Só liberto entende, irmão, um negócio desse. Aleluia, libertos.
Jesus nos concedeu, Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 22, antes não, mas agora é. Você poderia ler, por gentileza? Já que eu falei sobre o testemunho do jovem, abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 6, versículo de número 22, 4 presentes, em Romanos capítulo 6, versículo de número 22, quem poderia dos congressistas abrir a palavra de Deus e ler em alto e bom som? Romanos capítulo 6, versículo de número 22. Amém, jovem. Versículo 18, jovem, você que se levantou, poderia ler por gentileza? Obrigado, jovem. Versículo 18 do capítulo 6 de Romanos. Bem, obrigado, jovem. Libertados do pecado. Dentro do contexto em que é proposto pela superintendência, pelo nosso ministério, na realidade que nós vivemos hoje, o tema acorrentados jamais, mas isso não diz respeito a vocês, né? Ninguém aqui está acorrentado, porque libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, o verbo fazer, transformar, transformação. Tende o vosso fruto para a santificação, terceiro presente, santificação, e por fim, a vida eterna, salvação. 4 presentes de Deus para os congressistas em Romanos capítulo 6, versículo 22. Libertação, transformação, santificação e salvação. Mas isso é para quem não está mais acorrentado. O que eu vou falar agora, na introdução, não vai se adequar a você, porque as correntes já foram quebradas. Você não está mais acorrentados. E na introdução vem a pergunta: o que é uma corrente? Dentro do contexto do nosso congresso, existem vários outros significados, como corrente elétrica, corrente de água, corrente de ar, mas dentro do nosso contexto, corrente é o conjunto de elos ou argolas metálicas ligadas umas às outras, que se encaixam umas às outras, formando assim uma corrente. Conhece o que é corrente, jovem? Já viu alguma corrente na sua vida? Está familiarizado com corrente? Sabe o que é? A descrição aqui, depois você vem tirar uma foto, lindo banner, linda arte para a glória de Deus. No sentido figurado, corrente está relacionado dentro do contexto do congresso, dentro do contexto daquilo que é proposto pela superintendência. No sentido figurado, corrente está relacionada a limitação, aprisionamento físico ou mental. Corrente ainda no contexto da nossa festividade, do nosso congresso, e no sentido figurado, corrente é o mesmo que fardo ou carga. Isso é a conotação para corrente. O verbo acorrentar, o que pede e é proposto pela superintendência, o verbo acorrentar, dentre vários outros significados, vem da palavra corrente, e esse verbo tem o sentido de, 2 pontos, prender. Acorrentar é o mesmo que prender. Acorrentar é o mesmo que escravizar. Acorrentar é o mesmo que algemar. Acorrentar é o mesmo que amarrar, submeter, capturar, aprisionar, segurar, deter, encarcerar, engaiolar, enjaular, trancar, trancafiar, impedir, obstruir, proibir,
desviar, emperrar, atrapalhar e prejudicar, e etc. Todos esses verbos são sinônimos ou palavras comparativas que pode ser trazido no sentido de acorrentar. Agora imagine comigo uma corrente com esses elos, com essas argolas que prendem, que aprisionam, que seguram, que detêm, que algema, que amarra, que encarcera, que bloqueia, que emperra, que atrapalha e que prejudica. Tudo isso, uma corrente pesada e forte, com elos que parecem impossíveis de quebrar. Essa é a imagem da prisão do pecado que envolve o ser humano. Essa corrente tem esses significados e é como uma corrente, o pecado é como uma corrente que nos prende e nos impede de viver uma vida livre, plena e feliz. Cada elo da corrente representa um pecado, uma fraqueza ou um estilo de vida que nos mantém preso, cativo, aprisionado a ele. Na Bíblia, as palavras sinônimas ou comparativas como cadeias, grilhões, pecado, e laço simbolizam tanto prisões físicas quanto opressão espiritual, pecado ou escravidão moral. Tudo isso está relacionado ao termo corrente. E a proposta do tema é, dentre outras, inspirar e encorajar, no caso, a nossa juventude, a se lembrar que já são livres, que não estão mais acorrentados, que não estão mais detidos por nenhuma corrente de Satanás. Por quê? 1 João capítulo 3, versículo 8, algum congressista, por gentileza? 1 João capítulo 3, versículo de número 8. Aleluia. Alguém achou? Poderia ler, por favor? Aleluia. Obrigado, jovem. Quem pratica o pecado é do diabo, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as correntes, as amarras, as algemas, os grilhões de Satanás. Ou seja, Satanás prende, mas Jesus, que é o libertador dos crentes, o libertador dos jovens, está aqui nessa noite para dizer: estás livre, liberto, libertado, transformado. Ele veio para isso. Aleluia. E há nesses elos, nessas correntes, uma guerra espiritual, em que nós travamos uma batalha espiritual muito grande, na área espiritual, para fazer com que os jovens estejam presos a esses espíritos. Como, por exemplo, eu poderia dizer, o espírito de ansiedade, Êxodo capítulo 6, versículo 9. Eu poderia falar, veja os elos das correntes, espírito amargurado, Gênesis capítulo 41, versículo 8. Terceiro elo dessa corrente, espírito de ciúmes, baseado em Números capítulo 5, versos 14 e 30. Espírito mau,
Juízes capítulo 9, versículo 23, 1 Samuel capítulo 16, versos 16 e 23. Outro elo de corrente, espírito atribulado, 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. Outro elo de corrente, espírito desgostoso, 1 Samuel capítulo de número 22, versículo de número 2, 1 Reis capítulo 21, versículo 5. Outro elo, espírito de mentira, 1 Reis capítulo 22, versos 22. Espírito angustiado, Jó capítulo 7, versículo 11. Espírito abatido, Provérbios capítulo 17, versículo de número 22. Espírito de prazer por... Eita, essa é pesada, mas eu vou falar mesmo assim. Prazer sexual, espírito de luxúria, Oséias capítulo 4, versículo 12. Espírito de prostituição, Oséias capítulo 5, versículo 14. Espírito de falsidade, espírito de impureza, Zacarias capítulo 13, versículo de número 2. Espírito de enfermidade, Lucas capítulo 13, versículo 11. Espírito de escravidão, Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Isso é para quem está acorrentado. Agora eu vou falar para os congressistas e os que estão libertos. Espírito de sabedoria, aleluia, você está sendo sábio. O que é que eu faço, Jesus? Para onde o Senhor vai me levar com o seu cabresto em mim, nesses dias de trevas, enquanto muitos estão aí, na prostituição, no vício, nas impurezas, na luxúria, o Senhor vai me levar para onde? Aí Jesus pega você pelo cabresto e diz, você vai lá, para minha casa, e lá eu vou te mostrar que você é liberto. E as correntes de Satanás não te prendem mais, porque você é liberto em mim. Espírito de sabedoria você teve hoje, Êxodo capítulo 28, versículo 3. Espírito de entendimento e de ciência, é para os crentes, é para os jovens que aqui estão. Aleluia, aleluia, através do Espírito Santo, tudo isso que eu vou relacionar agora, você vai receber se ainda não recebeu. E você que já recebeu, eu quero te dizer hoje, possantemente, revestirás, serás, aleluia, revestido pelo Espírito Santo de Deus, que está aí do teu lado, está aí dentro de ti, dizendo, você é liberto, você é liberto, você é liberto, você é liberto pelo poder do Espírito Santo de Deus. Espírito voluntário, Êxodo 35 e 21, espírito perseverante, Números capítulo 14, versículo 24, espírito quebrantado, Salmo 51, verso 17, espírito que levanta, Ezequiel capítulo 3, versículo 14, espírito novo, Ezequiel capítulo 11, versículo 19, espírito excelente, Daniel capítulo 5, versículo 12, espírito de graça, Zacarias capítulo 12, versículo 10, espírito de adorador, João capítulo 4, versículo 23 e 24, espírito da verdade, João capítulo 14, versículo 17, espírito consolador, João capítulo 14, versículo 26, espírito da promessa, Atos capítulo 2, versículo 33, espírito de fervor, Atos capítulo 18, versículo de número 25, espírito de santificação, Romanos capítulo 1, versículo 4, espírito de vida. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 2. Tudo isso e muito mais é aquilo que Deus, aleluia, quer proporcionar para os congressistas nessa tarde. Dito isso, eu quero falar sobre alguém que foi aprisionado, que foi colocado seus pés
amarrados e preso em grilhões. E esteve por essa situação por anos. Na Bíblia Sagrada existe exemplos de pessoas que foram amarrados, acorrentados. O próprio Paulo e Silas, do texto que foi extraído o tema, Atos capítulo 16, versículo 26. O Pedro, em Atos capítulo 12, versículos 6 e 7, amarraram ele com cadeias. Sansão, Juízes capítulo 16, versículo de número 21, preso em cadeias e em grilhões. Manassés, segundo as Crônicas capítulo 35, versos 11, preso em grilhões. Zedequias, também preso em grilhões. Jeremias, também preso em grilhões. Vários personagens bíblicos que foram presos em grilhões. Mas, aleluia, eu posso dizer, aqui nessa tarde, acorrentados, libertos em Cristo. Acorrentados jamais, libertos em Cristo. José é um desses jovens que, embora o salmista diz que levaram ele aprisionado para o Egito, contra a sua vontade, amarrado, ele se deparou com situações naquele lugar, aleluia, em que muitos jovens hoje estariam acorrentados se não tivesse o mesmo espírito que José, ele teve naquela ocasião. A Bíblia fala que os seus irmãos o invejavam, e por o invejar, a Bíblia nos diz de que José foi vendido como escravo para o Egito, e lá no Egito, aleluia, conforme a Bíblia Sagrada nos diz em Gênesis capítulo de número 39, abra sua Bíblia, por gentileza, jovem. Gênesis capítulo de número 39, versículo de número 1. Aleluia. Quem pode ler? Dos congressistas, por gentileza. Bem, obrigado, jovem. Quem está com a Bíblia aberta, nos acompanhando? Gênesis capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito, mas lá no Egito, versículo de número 2, quem pode ler? Versículo 2. Bem, obrigado, jovens. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3, quem poderia ler? Amém, Deus abençoe. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Versículo 4, quem poderia ler? Obrigado, jovem. Aleluia. Há aí uma verdade que eu quero trazer para o nosso crescimento e edificação espiritual. Aqui há um elo de corrente que José, ele não tinha, ele quebrou. José, aqui, ele quebra um elo de corrente, já vinha se quebrando desde a época em que ele morava na casa do seu pai. E o elo de corrente aqui, que José não tinha amarrando ele, primeiro, era o elo ou a corrente da preguiça.
Aleluia. José não era preguiçoso. José não encruzava os braços diante de uma atividade, diante de uma tarefa, diante de uma missão, diante de uma incumbência. Não se precisava nem sequer alguém dizer que algo estava fora do lugar, que algo estava organizado, que algo estava sujo, precisava ser limpo, que algo estava desarrumado e precisava arrumar. José, ele não tinha nem era amarrado com o elo da preguiça. Pilha de prato para a mainha lavar. Só me acorda às 11 para as 12 do dia. Ah, papai e mamãe coloca comida na mesa para eu comer. Dá para dar um aleluia, né, irmã? Preguiça. Como é que a pessoa passa até meio-dia sem sequer escovar os dentes? Como tu aguenta, jovem de Deus? Mas não vai ser muito importante eu saber lavar roupa não, porque eu quando casar vou ter máquina e tu vai lá saber se o varão vai ter condições de comprar uma máquina. Na minha época, ainda vi jovem descer rio com a trouxa de roupa na cabeça para lavar no meio das pedras, estender no mato, subir ladeira e dizer, eu sou uma mulher. Quem não te conhece, que te compre. Começa arrumando o teu guarda-roupa, rapaz. Eu estou sentindo correntes sendo quebradas. Eu estou ouvindo barulho de... Tu não sente tanta felicidade por ser novinha? Toma conta do teu pai e da tua mãe, rapaz. Não tem vergonha não passar pela pia e ver lá o prato da manhã, da tarde, a tua mãe se desdobrando para cozinhar, nem um arroz tu sabe escolher. E quer bancar de rainha, de princesa, antes do palácio, aprende a se livrar da corrente da preguiça. Aleluia, aleluia, aleluia. Jovem na minha época ainda limpava mato.
Jovem na minha época ainda se preocupava. Nem que eu tenha que cortar cana, mas o meu dinheiro eu vou ganhar. Eu vou comprar minha roupa, comprar meu perfume. Agora até para fazer sobrancelha, afinar com linha, irmão. Rapaz, tu é macho. Me dá dinheiro que eu quero comprar uma calça bem coladinha. Tu é macho. Calça colada. Aí, eu estou dando um recado da parte de Deus para jovens aqui. Aleluia. Aleluia. Afinar a sobrancelha. Afino seria o cipó. Tu levar uma surra. Fino é o cipó. Mamãe, vem cá, eu estou precisando de fazer as unhas. Tu está precisando de sujar ela, rapaz. Trabalhar. Vai procurar o que fazer. Aleluia. Eu vou pular de corrente, já que essa daí você já se quebrou. Ah? Já quebrou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E uns recadinhos para as Cinderelas. Vá se encantar com o Dom Juan, celular, um iPhone na mão, a mãozinha, as unhas toda feitinha, sobrancelha, cabelo da hora, da onda, aprenda a cortar teu cabelo também, como macho. Aí encanta as garotas. Nem todos, mas não, ele não bate um prego na barra de sabão. Tu vai dar de comer a ele quando tu casar. Estuda não, faz faculdade não, arruma emprego não. Eu sendo uma moça, dia de semana, não encontra ele nem na escola e nem fazendo nada no trabalho, não procura nada o que fazer. Quando vai procurar ele está na rede, tirando selfie. Ele já está dizendo que é tu que vai dar de comer a ele. E tome cuidado, varão, viu? Toma cuidado, jovem. Essas meninas que ficam muito na rede social. Está na rede, está amarrada na rede. Quando não é dormindo até 11, meio-dia, é até 11, meio-dia cuidando do cabelo. Tem que ser uma caixa d'água de 1.000 litros. Estou lavando o cabelo. Isso é um cabelo ou uma floresta?
grave, viu, irmão? Tá grave. Tá muito grave uma jovem ter preguiça de arrumar a casa, de varrer, pegar numa vassoura, de dobrar uns panos. Tem jovem que nem sabe onde é que fica a roupa no guarda-roupa. Aí tira tudo, bota em cima da cama para quem? Para maninha e painho arrumar. Mas uma coisa que José não era preguiçoso. Deus está preparando um José para você, jovem. Deus está preparando um José para você, corajoso, trabalhador. De sair cedo, chegar tarde, mas chegar com pão, chegar com uma mortadela, chegar com queijo, chegar com a janta, dizer assim, eu trouxe. A tua espera valerá a pena. Não vai aí procurar galã de novela, não, que galã de novela só vive de aparência. Casa com um servente, mas um servente crente e homem. Que honra a calça que veste. Os jovens, homens, rapazes, procura o que fazer. Procura o que fazer. E deixa a preguiça, quebra esse elo. Segundo elo, que José não tinha, é o elo do pecado da luxúria, prazer sexual. Chance ele tinha, oportunidade ele tinha, ou teve, mas mesmo assim, mesmo ridicularizado, caluniado, difamado, alguém levantando falso testemunho, mas ele disse, a minha fidelidade a Deus eu não entrego a ninguém. Quando jovem, você vê um negócio muito oferecido, muito dado, desconfie. É porque certamente não presta. Algo que tem valor é conquistado, é adquirido com esforço. Homem sabe chegar, jovem. E as meninas, as jovens, saibam se portar também. Você está pensando que é bonito uma jovem avoada, é? Uma jovem oferecida. Quando se oferece, meu, ou está podre ou vencido. Se valorize. Se valorize. Se valorize. Você teria alegria, você era para ter alegria e ser um privilégio para você chegar onde você chegar. E alguém dizer assim, ou perguntar, tu é virgem? Primeiro que você olharia para ele assim, é da tua conta? Tu paga as minhas contas? Eu não tenho conta a ver com a tua vida, não. Não tenho que prestar conta para você, não. Mas para quem é de direito de prestar conta, sou. E com muito prazer e alegria, porque eu estou guardando o meu corpo, eu estou guardando este tesouro para o homem, para o rapaz, que Deus ainda vai trazer a mim, crente, salvo, redimido, e nós vamos caminhar juntos. Tu está pensando que é bonito ser peteca, é?
Ser flor de caqueira, a hora está aqui, a hora está ali. É bom demais ficar, pastor. Eu quero ver se tu vai achar bom ficar quando o arrebatamento acontecer, se tu vai gostar de ficar. Aleluia. Corpo, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:20. Outro elo da corrente, aqui eu quero concluir. O elo da vaidade. Corrente da vaidade. José não tinha essa corrente nesse elo da vaidade, ele não era preso. Corrente do orgulho e da soberba. Eu sou a melhor. Não, aqui ninguém bata a banca, só eu. Seja humilde e entenda de que não é você, é Deus na sua vida. Entenda que quem vai exaltar, quem vai te colocar no lugar que Ele prometeu é Deus, quando você aprender a ser humilde. Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Você é daquele ou daquela que chega desejando a paz do Senhor para todos? Ou é daquele que está acorrentado aí com o elo da inimizade? Essa daqui eu não abraço. Esse daqui eu não vou com a cara dele. Aquela menina ali, eu não consigo nem olhar para ela. Por que é que tu não consegue? Tu é mais bonita do que ela? Hein? Ou tu se acha? Rapaz, te lembra que tu é pavão. Tu é pavão. Como assim, pastor pavão? Muito bonita. Muito bonito. As penas do pavão, né? Mas só que Jesus fez ele, ou ela, com a perna fina. O pavão se cresce. Mas quando olha para a perna se murcha. Viu que a perna é fina. Canela fina. Toma cuidado, viu, esse jovem pavão. E a soberba precede a ruína, mas a humildade, aí Deus diz assim, eu vou te exaltar, José. Eu vou te exaltar, José. Glória a Deus. Outro elo e outro pecado. E outra corrente que José não tinha, pecado da avareza. E o que é avareza? Amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10. Amor ao dinheiro. O pastor ora, o dirigente ora, a dirigente ora, a moça lá, o jovem lá chorando. Eu queria que Deus abrisse uma porta de emprego para mim. Aí está lá, a dirigente pagando preço, a adjunta pagando preço, o pastor pagando preço. A porta abre. Compra logo um kit de maquiagem. Rapaz, tu não vivia sem isso. Eu vou trocar o meu celular. Compra logo um iPhone. Amor ao dinheiro. Comece certo. Você dizimista. Você dizimista. Você faz faculdade, você estuda. E Deus abençoando, Deus abençoando, Deus abençoando. Abriu a porta de emprego, está ganhando salário, 2, 3. A primeira
primeira fatia, o primeiro pedaço é de quem, irmão? É de Jesus. Se não for ele, tu não vai para lugar nenhum, tu não consegue nada. Mas se tu assumir um compromisso de quebrar essa corrente hoje, eu quero te dizer, tu não estarás mais como cauda, tu estarás como cabeça. Deus te elevará, te exaltará, te colocará como gerente de empresa, te colocará na diretoria de empresa, te colocará como dono do seu próprio nariz. Serás empresário, serás empresária, abrirás loja, empresa, se tu fores fiel a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero concluir, aleluia, mas eu quero, aleluia, diante daquilo que nós aprendemos com José. José, ele se desprendeu, ou ele não era preso, com o elo ou a corrente da vingança. Não. Quando seus irmãos chegaram, e ele montou uma estratégia para ver o seu irmão, de pai e de mãe, e ele se declarou, ele poderia muito bem se vingar. Cuidado, jovem, com a corrente da vingança. Aleluia. Deus vai te justificar. Deus vai te justificar. Não precisa estar correndo, querendo atropelar um e outro. Vai chegar o teu tempo. Vai chegar a tua hora. Se tu estiveres na presença de Deus, no caminho do Senhor, atividade na igreja, atividade em casa, aonde você chegar, sendo um José, Deus, Ele vai te exaltar. Deus, Ele vai te apresentar. Deus, Ele vai te levantar. Por quê? Porque Ele é fiel sobre aquilo que Ele fala. E quem é fiel a Ele, quem tem compromisso com Ele, Ele também tem compromisso contigo. Aleluia. Tu estás fazendo falta, jovem. Tu estás fazendo falta lá na oração da mocidade. Tu não é mais um. Tu estás fazendo falta. Mas Jesus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer, aleluia, que Ele tem coisa boa para você. Ele tem um novo tempo para a tua vida. Ele tem novas portas a se abrirem. Ele está tratando contigo aqui para fazer você entender o amor que Ele tem por ti. O valor que tu tens para Ele. Tu achaste graça aos olhos de Deus. E por tu teres achado graça aos olhos de Deus, Ele dos céus, Ele olha para ti e já está te direcionando, dizendo, eu vou quebrar elo a elo, eu vou quebrar corrente a corrente, eu vou desfazer todo o laço, e eu vou dar liberdade para Ele poder adquirir aquilo que eu tenho determinado para Ele. José, te prepara, que tem palácio te esperando. José, te prepara, que tem Deus contigo aonde você estiver. Muito obrigado, pastor.